Estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves do Salto. Programa alegre, descontraído e típico. Tão bonitinha, vocês estão gostando? Hoje nós estamos aqui, nessa festa maravilhosa, tradicional, do Colégio Bittencourt. E eu estou aqui com o Pedro. O Pedro, quando eu chego, ele vem logo para poder dizer tudo sobre o Bittencourt. Tá bonita a escola, não tá, Pedro? Tá. Ah, que ótimo, ele fala beça. O programa Clenir Gonçalves do Salto está começando agora. Tem muitas coisas legais para você assistir aqui comigo. Temos vários quadros. Temos a doutora Érica Nogueira, esse café empreendedor que está arrebentando. Temos também a Ana Mary, mentora, com Conexão Carreira. Doutor Frazão, eu adoro falar no Frazão, mas é o Jonathan Frazão, um cirurgião oncológico que está fazendo a diferença em nosso programa. E tem muitas outras coisas, inclusive grandes ofertas, promoções do supermercado Preço Bom. Me acompanhe, o programa está lindo e eu vou mostrar tudo que estará acontecendo aqui no Colégio Bittencourt. Roda o VT, vamos para a festa! Olha, gente, essa festa está maravilhosa, mas não podia ser diferente, né? Porque toda a coreografia, todas as ideias, projetos, tem um nome e uma assinatura. Richard, ô coisa boa! Tá animado, Richard? Eu tô animado. Essa festa todo ano é animação total. Eu tô a semana inteira já curtindo a festa que era pra ser hoje. O dia inteiro, a gente tá desde segunda-feira curtindo. Ai, coisa boa, gente. É o Colégio Bittencourt. O Colégio Bittencourt tem uma responsabilidade, um carinho enorme, não só com você, público, que está nos assistindo, como também com os papais, com os alunos, e coloca pessoas como o Richard para fazer coreografias que ficamos encantados a cada apresentação que aparecem por aqui. Tem muito mais para você assistir. Tem outras danças, outras séries, fala pra mim. Tem bastante dança. Tá terminando o 5º ano agora, mas tem Fundamental 2, 6º, 7º, 8º, tem o ensino médio, tem a dança do terceirão, tem casamento, tem bastante coisa. Ai, casamento? Tem 2 casamentos. Um casamento do ensino médio todo. Eu posso candidatar, não? Pode, a gente vai colocar você lá no meio da quadra. Na hora que for jogar o buquê, aí você já corre pra pegar. Ai, que eu adoro isso, pode! Quem sabe se chegou a minha vez, Richard? Vambora! Vai ser agora, vai ser hoje, vai ser o momento. Eu vou pegar o buquê. Vai pegar o buquê, eu vou botar você lá no meio. Ai, gente, eu vou me casar. E eu me caso aqui, no Colégio Bittencourt. Aguarda aí, não sai daí. Tem muitas coisas legais pra você assistir comigo, porque o Richard se preparou todo para esse momento. Obrigada, Richard. Valeu, agora eu vou correr que já vai começar a próxima dança. Bora! Vamos acompanhar comigo? Venha, venha. Tem muito mais para você. Vamos lá. E aí, pacote? Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar. De 5 segundos.
Olha essa festa da roça, gente. Festa junina, festa da roça, uma festa pra lá de animada. Todo ano bate recorde de público e é uma das melhores festas juninas da cidade de Campos. Você nunca veio? Eu não acredito. Mas se nunca veio, guarda a data pro ano que vem. Você está em nossos stories, nosso Instagram, para acompanhar a data dessa festa, que vale a pena conferir. Você não pode perder. Eu estou com duas coordenadoras aqui que elas se doam demais. Aquele se doar com carinho, com afinco, para que dê tudo certo como está dando aqui agora. Queremos agradecer a confiança das famílias, né, que comparecem maciçamente na nossa escola. É a vovó, é o vovô, os padrinhos. É uma festa pensada na família. É a família Bittencourt aguardando a família de cada um aqui presente. Ela fala bonito, gente, viu? Olha a outra coordenadora, ela vai falar o nome dela. Seu nome é qual? Meu nome é Tia Ana Laura. Essa aqui é minha companheira, Tia Ana Carolina. Carolina! Tudo bem, galerinha? Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Sucesso total, mais um ano de sucesso do Arraial Bittencourt. E quero deixar um recadinho, ainda dá tempo, vem que tem muito mais. Estamos esperando vocês. Coisa boa, adoro isso. Vamos para Arraial, vambora? Vambora! Ê, delícia! Olha, a festa do Bittencourt tá tendo o que falar, hein? Tá dando o que falar. Boa, né? Boa. Muita comida típica, muitos doces. Muitas comidas, muitos doces, maravilhosa. E a animação? E melhor ainda. Melhor Eu ainda. estou encantada. Eu também, estou emocionada. Ai, que delícia, obrigada. Olha, essa festa tá tendo aqui, ó, o que falar. Olha aqui, ela toda linda. E aí, como é que tu já dançou? Dançamos ainda não. Eu vou gravar você dançando. Pode gravar. E você, tá animada? Tô muito animada. Quem fez essa maquiagem? Quê? Quem maquiou? Eu mesma. Olha a maquiagem dela. Obrigada. Tá linda. Muito obrigada. Vocês estão lindas. Obrigada. Olha aqui mais uma toda enfeitada. Vai dançar? Vou dançar. Nada. Muito animada. Muito, muito. Sua dança é o quê? Quadrilha, do 9º ao ensino médio. Como é que é? Mais ou menos. Ah, muito animada. Dança muito, pula muito. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ah, vou dançar muito. Vai ter o tour, vai ter... Deixa eu pensar algumas coisas. O túnel. A coreografia, gente. Só na hora, né? Só na hora. Tem que fazer assim. Ô, delícia. Eu adoro festa junina. Eu também, eu adoro. A festa aqui tá muito animada. Eu também acho. Obrigada. Nada. Olha, gente, nós estamos nessa festa aqui animada, com pessoas animadas, mamães animadas, vovós animadas, madrinhas animadas, tias animadas. E você? 5 anos que eu venho essa festa, todo ano. Que festa linda, hein? É, festa linda. Organizada. Organizada, tá muito bom. Eu gostei até da iluminação e o enfeite novo desse ano. Muito decorado. Aqui, já comeu? Vamos comer agora. Você vai comer o quê, mulher? Um churrasquinho. Vai beber? Olha, tá meu príncipe, olha meu... Olha lá. Criança é assim mesmo. Eu adoro a criança porque ele é original. A avó chama, vem cá, meu filho. Esse Não dá nem ideia, nós. Já não, já dançou, acabou. Vambora, vamos dançar. Essa festa é muito animada. Olha o Bittencourt aqui, gente. Olha, é assim, gente, que funciona.
Olha, gente, essa festa animada do Colégio Bittencourt, todo ano a festa bate recorde em público, animação, decoração, coreografia. E olha quem está aqui, o nosso príncipe, Bruno. Sejam todos bem-vindos, muita emoção. Vamos comemorar em 111 anos semana que vem e a festa é um sucesso com nossas famílias, com nossos alunos. Beijão pra todos. Você não dançou, não? Já dancei, vou dançar daqui a pouco. Como é que você dançou, Bruno? Ô, delícia, que eu adoro tudo isso. Roda o VT, esse é o nosso príncipe, Bruno. Valeu. Ai, gente, que delícia é fazer parte dessa festa maravilhosa aqui no Colégio Bittencourt. Uma festa totalmente decorada, estou muito feliz por estar ao lado dele. Tudo de lindo vocês estão assistindo por aqui com essa festa linda do Colégio Bittencourt. E assim encerramos nossos trabalhos. Ai, eu não queria ir embora não, mas terminou a festa. E nós já encerramos nosso trabalho por aqui. Eu espero que você tenha gostado de tudo que você assistiu dessa festa incrível, com muito cuidado, do Colégio Bittencourt. Parabéns aos diretores, parabéns ao Bruno, à Dona Elizabeth, a toda a direção, a todos os envolvidos, porque vocês realmente estão de parabéns. O programa Clenir Gonçalves do Salto continua, mas a participação aqui dessa festa junina do Colégio Bittencourt, nós encerramos por aqui. É na sola da bota, é na palma da mão. Parabéns, Colégio Bittencourt. Olá, eu sou Ana Mary Mentora e estamos aqui para mais um Conexão Carreira no programa Clenir Gonçalves no Salto da Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã. E hoje eu trouxe a Bia. Você sabe quem é Bia? Bia, ela é uma profissional concursada que conecta o seu trabalho público com o empreendedorismo. Nossa, mas como que ela faz isso? Você vai conhecer o trabalho dela, você vai conhecer um pouquinho da história dela. Bia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado esse desafio, que eu sei que para você é um grande desafio estar aqui conosco. Como é grande, Ana, como é grande. E está sendo assim, um prazer imenso, você pode ter certeza disso. Agradeço muito o convite, minha meia xará, né? Vamos ser chamados por Bia, mas meu nome é Ana Beatriz. Mas ela não tem cara de Ana Beatriz, gente, não tem, ó, tem cara de Bia. Bia, aquela coisa assim, sabe, mimosa, aquela coisa aconchegante. Obrigada, obrigada. Bia, conta pra mim. A Bia, gente, deixa eu só falar pra vocês. A Bia, ela é proprietária da Chocomais. Vocês já devem ter escutado por aí, devem ter comido um chocolatinho, uma torrezinha de chocolate aí nas festas, que eu sei, todo mundo gosta. E eu quero saber, Bia, como que surgiu a Chocomais? Então, Ana, a Cascata Chocomais, ela surgiu no ano 2019, onde eu me inspirei, né, em uma amiga, posso até falar aqui o nome dela, a Lohana, onde ela me deu ótimas dicas, não só a Lohana, né, como também a Ruth, me ajudaram em ótimas dicas e pesquisei muito também. Só que eu comecei em um tempo onde ninguém previa, né, o que estava por vir, que foi a pandemia. Mas, assim, com muito cuidado, com muito carinho, consegui, né, trabalhar com a Cascata. E não é à toa que ela é a Chocomais, né? Que a gente fala assim, por que Chocomais? Quem come um pouquinho, quer sempre mais, é verdade? Chocolate é sempre muito bom, né, Bia? Isso. Deixa eu pegar o gancho aí, que você falou que tudo surgiu e você recebeu muitas dicas de duas pessoas.
Gente, diquinha para você. Ninguém é concorrente de ninguém a ponto de tentar prejudicar o outro, tá? Eu trabalho com mentoria de carreira, com processo seletivo. Legal. Mas o que tem eu promover alguém que seja do mesmo ramo que eu? Sim. Haja vista que eu já trouxe acho que duas pessoas ou mais aqui que fazem a mesma coisa que eu. Isso é maravilhoso. Não poder é? ajudar o outro. Né? Exatamente. Bia, conta pra mim aqui, como é que é esse relacionamento entre a funcionária pública e a empreendedora? Então, Ana, eu trabalho, né, há 23 anos como funcionária pública na Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo, que é assim, um lugar maravilhoso que eu amo trabalhar. Mas em meio disso eu tenho uma rede de apoio, né, que é um suporte maravilhoso, que são minhas filhas. Né? Minhas filhas, meu genro, estão sempre me ajudando, sempre me apoiando. Eles estão sempre comigo, né? A minha equipe, minha filha e meu genro. Então, o trabalho não atrapalha, né? Aquilo que você faz com amor, né, com dedicação, e é um tempo que dá também para conciliar o tempo. Meus eventos geralmente são os finais de semana, né? E trabalho de segunda a sexta na escola, e o evento geralmente é assim, final de semana, sexta, sábado, que dá para trabalhar bem. E como que surgiu essa ideia? Porque surgiu em 2019, Isso. né? Em seguida veio a pandemia, mas por que cascata de chocolate? De onde que surgiu essa ideia? Interessante. Surgiu no meio assim de buscar algo para ajudar no orçamento, né? Eu, na verdade, sempre aprendi, né? Já tem isso já na veia, na família. Minha avó é costureira, minha mãe também e faz doces. E na família, minha filha, sou mãe da Ana Flávia, cantora, a Gabriela, que trabalha com cones recheado, e a Daniela, são 3 filhas que tenho, né? A Daniela que faz também bijuterias. Então, a gente fala assim, veio da onde a cascata? Veio de um sonho, né? De querer investir em algo, de não ficar parada. Porque a cascata, ela veio de um sonho por onde eu comecei a falar com você, né? Inspiração, né? Vir-se, poxa vida, isso vai dar certo e tá dando certo. Há 5 anos que eu já estou aí com a cascata. Mas é aquilo, né, gente? Dá certo aquilo que se faz com muito amor, mas com muita competência e profissionalismo. E você é exemplo disso, né, Bia? A Bia, ela é muito profissional. E se você quer, né, contratar aí para sua festa, entre em contato. A gente vai deixar aqui o @ dela e você entra lá no perfil. E olha, eu tô achando que eu vou ganhar presente. Gente, olha aqui, olha o capricho, ó. Tem até etiquetinha, mas vamos ver o que eu ganhei? Acho que você vai gostar. Olha aqui. Vamos lá? Vou me acabar no chocolate, gente. Trabalho com chocolate em gotas, que ele é ótimo para derretimento. Olha aqui, olha que delícia. Obrigada, Bia. Nada. Eu sou apaixonada, sou chocolatra, então eu vou me acabar e não vou dar a ninguém. Vou logo avisando. Então, Ana, falar um pouquinho do meu trabalho rapidinho. Sim, fala aí, fala pra mim. No estilo self-service, tá? Onde o cliente, ele se encanta, né? Agora, você imagina quando o convidado chega no evento e encontra aquela cascata com chocolate, frutas, e ele vai se servir. Ai, que delícia. Ele fica mais encantado ainda. É verdade. Na última festa que eu fui, eu tava com um vestido branco e saí com ele todo preto, porque caiu o chocolate, fiz uma segunda festa. Gente, nosso tempo é curto, né, Bia? Que pena. Mas a gente volta com vocês, a gente Com traz certeza, vocês de volta. com certeza. Vai, de repente, traz alguns takezinhos das festas, já tudo montadinho, já pensou? Que legal? Então, gente, a dica de hoje é, primeiro, você conectar a sua vida de CLT ou de prestador de serviço, né, de funcionário público, com empreendedorismo, para ter um orçamento maior, para você conseguir realizar os seus sonhos e conciliar aí é sempre bom. Segunda dica, vamos ajudar o nosso concorrente. Concorrência é saudável, não precisa ninguém bater em ninguém, é só um ajudar o outro, que tem campo para todo mundo. Vamos acabar por aqui, porque nós estamos aqui com Conexão Carreira, o quadro que liga você ao mundo do trabalho. Um brinde a Chocomais. Muito obrigada. Olha, nós estamos dando giro na cidade com novidade para você que está aí de casa nos assistindo.
está chegando o Dia dos Namorados, mas as promoções do Gaúcho, Espetão do Gaúcho, vai rodar o mês inteiro de junho, em homenagem aos namorados. E eu estou aqui com o Ney, ele que adora falar para você, principalmente você, namorado, namorada, que está aí, olha, querendo saber para onde vai. Venha para cá, Espetão do Gaúcho da Pecuária. Adoro! Então, Cleni, um grande abraço a você, seus convidados, seus telespectadores, e dizer que agora, mês de junho, o Espetão do Gaúcho vai ter um Dia dos Namorados temático, com decoração especial, com muita música boa para comemorar essa data e aquele maravilhoso churrasco, tradicional churrasco do gaúcho mesmo. Mas acontece que tem namorado que tem seus filhotes, tem seus filhos, não tem com quem deixar e quer jantar sossegado. E aí? Eu estou preparado para isso também. A gente não esqueceu do papai e da mamãe, né? Porque essa data é inesquecível e é única. Namorado todo dia, casamento também é namoro. É um namoro que cada vez vai prolongando mais e vai ficando melhor. Então, o Espetão do Gaúcho promoveu a área Kids, com 2 pessoas para cuidar suas crianças nessa data. Tem 2 pessoas para cuidar. Tem monitores para cuidar das crianças enquanto os pais jantam. Enquanto os pais jantam e se divertem, tem monitores para cuidar das suas crianças aqui no Espetão do Gaúcho. Eu senti que você queria falar enquanto janta, enquanto dança. Fala pra mim, pode dançar? Pode dançar, pode namorar, pode trazer seu parceiro, que é um dia especial. Especial, o Dia dos Namorados, né? E namorado, como você falou, todo dia, mas um dia é um dia especial. Esse dia especial você tem que vir pra cá, pro Espetão do Gaúcho da Pecuária. Olha que coisa... É pecuária? É pecuária. É pecuária. Espetão do Gaúcho da Pecuária, vem pra cá, vai se divertir, vai aproveitar esse mês todo e, consequentemente, o Dia dos Namorados. Seus convidados são meus convidados também, hein? Olha que beleza! Eu gosto de falar desse espetão também pra você e dar um endereço bem correto. Não tem o que perder. É ao lado da Igreja Santa Terezinha. Gente, não tem o que perder mesmo, não. Aqui é muito animado. Tem música ao vivo sempre. Música ao vivo sempre. E a gente começou em Campos, foi o primeiro lugar a ter música na segunda-feira de Campos. Segunda também. Quinta, sexta, sábado e começar a semana, segunda sem lei, né? A segunda-feira também. Ô, gente, às vezes você não sai domingo, tem a igreja, reunião com os amigos, mas quer curtir uma segunda-feira sem lei, e aí? Como o Espetão do Gaúcho pensa em tudo, a gente pensou igual a mim, né? Trabalho sábado, domingo, não tem um dia. Então por que não uma segunda pra gente comemorar como se fosse um domingo? Ai, que eu adoro tudo isso. Venha comigo, vamos visitar essa área Kids maravilhosa aqui do Espetão do Gaúcho. Vamos continuar no salto? Vamos continuar. Vem pra cá, gente. Venha curtir o melhor churrasco da cidade e aquele chopp gelado com uma música ao vivo maravilhosa todos os dias. Tem festa aqui no Espetão do Gaúcho, ao lado da Igreja Santa Terezinha. Vem pra cá. Não fique preocupado, pode trazer os seus pequenininhos, porque aqui tem uma área Kids maravilhosa para a sua maior tranquilidade. Venha para cá, Espetão do Gaúcho, churrascaria e choperia, aqui ao lado da Igreja Santa Terezinha. Vem para cá. Eu estou aqui fazendo um convite a você para passar o Dia dos Namorados, a noite maravilhosa, aqui no Espetão do Gaúcho, churrascaria, choperia, aqui na Pecuária. O endereço é ótimo, você não vai esquecer que é ao lado da Igreja Santa Terezinha. Venha pra cá, comer um churrasco maravilhoso, tomar aquele chopp geladinho e curtir uma música ao vivo, gente. Olha que delícia! E ele cantando como rouxinol, aproveitando essa noite maravilhosa. Venha você também pra cá. Venha curtir essa música linda, um sertanejo maravilhoso. E ele está aqui, olha, cantando para nós. E estamos aproveitando esta noite. Venha para cá você também e aproveite.
Preço bom. Ofertas do Preço Bom Plus em frente à Faculdade de Medicina, válidas até domingo 22 de junho. Alcatra ou contrafilé bovino especial, R$ 39,90 o quilo. Filé de sobrecoxa temperado para churrasco, R$ 16,90 o quilo. Vinho chileno Concha Toro reservado, R$ 29,90. Vinho português Júlia Florista, R$ 39,90. Vinho chileno Casteleiro del Diablo ou Gatão Português, R$ 49,90. E ainda, em homenagem ao Dia dos Namorados, bombom Ferreiro Rocher, 150 gramas, embalagem de acrílico, com 12 unidades, R$ 36,90. Vinho Naturel Casa Valduga, R$ 59,90. Repetindo, em homenagem ao Dia dos Namorados, bombom Ferreiro Rocher, 150 gramas, embalagem de acrílico, com 12 unidades, R$ 36,90. Vinho Naturel Casa Valduga, R$ 59,90. Ofertas válidas para o Preço Bom Plus em frente à Faculdade de Medicina até domingo 22 de junho. Preço bom. Estamos no estacionamento Calçadão, onde você aqui deixa o seu carro, sua moto e encontra melhor que deixou. O estacionamento Calçadão é no centro da cidade, no coração da cidade, na Avenida 7 de Setembro com Carlos de Lacerda, em frente à Difusora e ao lado do Cicobi. Estacionamento Calçadão tem uma equipe de pessoas bem treinadas para cuidar do seu carro, além de ser tudo monitorado. Venha para cá, o estacionamento Calçadão cuida de tudo para você. Venha para cá. Hoje estamos aqui com mais uma edição do quadro Café Empreendedor no programa Clenir Gonçalves no Salto da Plena TV. E hoje eu vou receber uma convidada, uma amiga, advogada imobiliária como eu, a Ana Carolina Marques. A gente hoje vai falar de um assunto muito importante para você que quer adquirir o seu imóvel, mas tem medo dele vir com dívidas, com alguma coisa que vai te prejudicar no futuro. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Hoje eu quero trazer esse assunto porque é muito corriqueiro na nossa profissão, né? As pessoas às vezes vão adquirir um imóvel e elas não sabem se tem dívida ou não. Sim. E muitas vezes não pensam nisso, não contratam um advogado para prevenção. E quando elas vão fechar um negócio, ou passar uma escritura, ou depois de dar o sinal, que é mais grave ainda, elas descobrem que esse imóvel pode ter uma dívida de IPTU, de condomínio. E a gente sabe que cada dívida tem um grau de maior ou menor risco, Sim, né? Exato. Você também deve atender muito esses casos, Muita né? coisa. E a questão de imóvel é algo que está assim, não está aparente. Né? Para que a pessoa saiba dos problemas, você vai ter que levantar uma série de certidões. E aquela pessoa que está comprando, ela não sabe exatamente o que ela deve buscar, o que ela deve pesquisar e olhar para estar fazendo um bom negócio. Por isso que o auxílio de um advogado é muito importante nesses momentos, até porque o imóvel é o sonho de muitos brasileiros, né? Não é? Tem gente que junta dinheiro a vida inteira para comprar um imóvel. E aí eu vou falar para você de casa, não só como advogada, mas também como educadora financeira. Muitas vezes você acha caro pagar umas certidões no início da negociação, como a certidão de matrícula ou até a certidão dos vendedores, e espera aquele momento da escritura para ver essas certidões ou próxima escritura. E aí é um risco muito grande que você está correndo. E aí o que você achou que é barato, né, ou melhor, o que você achou que é caro, vai sair mais caro ainda. Por quê? Porque o seu imóvel pode estar correndo um grande risco, não é isso? Sim, exato, porque você pode estar comprando um imóvel que tenha uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio. Essas dívidas são dívidas que elas perseguem o imóvel. Então, independente do comprador, aquela dívida vai recair sobre o seu imóvel. Então, é fundamental que ao comprar um imóvel, o comprador, além dele pesquisar a pessoa do vendedor, ele também levante todas as certidões do imóvel relativas a IPTU, a condomínio, ver se tem alguma indisponibilidade na matrícula do imóvel. É muito comum ter penhoras,
oriundas de alguma ação na justiça do trabalho. Às vezes aquele vendedor ele está sofrendo uma ação trabalhista e aquele imóvel que ele está vendendo pode ter uma restrição. Então isso são situações que o comprador ele precisa ter consciência, né, e saber na hora da compra daquele imóvel. E aí, eu vou te falar uma coisa, e para você, que vai chegar e vai falar assim, doutora, mas tem certidão que só tem 30 dias de validade. Eu vou dizer, tem sim, tem certidões que tem um prazo menor de validade, mas o que são 30 dias dentro de um valor, de uma vida que você sonhou com o seu imóvel. Então, por isso, um bom advogado, ele vai dizer para você um prazo mais ou menos razoável para você pedir essas certidões, porque eu acredito que seja isso, né? Quando a gente pede a certidão, a mínima, né, gente? Sim. Perguntar ao síndico se tem dívida de condomínio. Exato. E não só isso, é importante, se você estiver comprando um apartamento, é necessário também você pesquisar se aquele condomínio tem dívidas. Às vezes tem dívida trabalhista, às vezes tem uma dívida de indenização, e aí você vai comprar um imóvel em um condomínio que está sofrendo uma ação judicial e aquela dívida vai recair sobre você também no futuro. Então, são pesquisas que são muito importantes que direcionam o comprador. Nem toda restrição ele impede o negócio. Muitas restrições elas podem ser, pelo advogado, né, sanadas. Então, se aquele imóvel tem uma dívida de IPTU, esse IPTU pode ser abatido daquele valor. Né? Se existe uma ação judicial, o valor da ação judicial também pode ser abatido no valor, mas na maioria dos casos há necessidade da intervenção de um advogado para estar resolvendo essa questão para o comprador. Muito importante você trazer, né, essa reflexão, porque inclusive a dívida do condomínio vai atingir a cota parte do comprador, sim, né, daquela pessoa que está adquirindo. Além disso, as certidões, elas vão dar essa clareza. E esse valor, que pode ser abatido ou não, inclusive precisa ver se teve custas, né, essa questão do acordo, se vai ser abatido no sinal, se vai ser abatido depois, o que precisa constar na própria escritura. Sim, então, tudo isso são coisas que o advogado vai aconselhar para a pessoa adquirir esse imóvel mesmo tendo um risco. Mas a decisão é sempre do cliente, né? Exato. O advogado, ele orienta. A gente nunca, nós, advogados, nunca vamos dizer compra ou não compra, né? O que vai acontecer é uma orientação. E o mais importante também é a confecção de um bom contrato de compra e venda, para estar determinando isso nas cláusulas do contrato. Muitas pessoas compram um imóvel, acham, vou tirar aquele contratozinho da internet, ou o próprio vendedor, né, ele oferece um contrato de compra e venda, e aquele contrato ele não está alinhado ao negócio que a pessoa está fazendo. Então existem cláusulas ali que não vai beneficiar aquele negócio, pelo contrário, vai até prejudicar. Então, o advogado, além de levantar essas certidões, de fazer toda essa análise, ele também vai assessorar na confecção desse contrato de compra e venda que vai dar toda a segurança jurídica nessa transação. E é importante também falar que nós temos contratos, gente, você que está em casa, que muitas vezes vai comprar seu imóvel financiado, vai comprar seu imóvel de uma construtora ou de uma imobiliária e já vem um contrato de adesão. Mesmo assim, é importante que o advogado ele leia, porque você talvez não tenha a possibilidade de trocar algumas cláusulas, mas você vai saber quais cláusulas elas são abusivas ou não. Não é essa a importância? E se exatamente. E se aquele contrato, ele diz respeito à sua realidade também, não só daquele que está te vendendo. Então, porque um contrato, ele é bilateral. Isso. Ele tem a questão do vendedor e do comprador. Exato. As pessoas pensam que eu vou comprar, eu tenho que me submeter. Não, você tem direitos e deveres das duas partes. Então tem que ver prazos, juros, né? Toda essa questão de documentação. Se vai a posse, se vai ser antes ou depois. Porque uma outra coisa, se entrar no imóvel, cuidado, porque lá no contrato fala as despesas que você vai ter desde a posse, se a sua posse vai ser precária ou não. Então tudo isso é importante. Aí tá, vamos lá. Eu chego para você e falo assim, estou querendo esse imóvel. Aí quando você vai ver o imóvel tá com risco de leilão e penhora.
Então, aí tudo é para você. Aí o advogado ele vai ter, se tem um risco de leilão, uma penhora, geralmente essa penhora, essa indisponibilidade, ela é oriunda de algum processo judicial. Então, o advogado ele é o profissional habilitado para estar pesquisando esses processos, analisando essa penhora, verificando o momento daquele processo judicial para fazer a análise, se há possibilidade de uma reversão, se aquilo vai ser ou não um bom negócio, o que pode ser feito naquela determinada situação. Por isso que a figura do advogado ele é essencial nessas transações imobiliárias. Contratar um bom advogado, seja a área que for, pode salvar uma vida. Salvar sua casa, salvar sua família, salvar seu casamento. Então, pense bem quando você pensa em um médico. Você muitas vezes paga uma consulta a um médico, mesmo tendo plano de saúde. Assim também é o advogado. Mesmo que você saiba, mesmo que você pesquise, mas não fique ouvindo um e outro. Procure um bom advogado dentro da área que você precisa. Porque o advogado, ele é justamente para te dar essa maior segurança. Exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está em casa, muitas vezes sonhando com a casa própria, sonhando com o apartamento, juntando, né, o dinheiro de uma vida e está pronta para fazer, para entregar para um sinal ou para financiar. O que você aconselharia para ela fazer hoje? Sim, eu aconselho a pessoa a procurar uma orientação jurídica, né? Mesmo que a pessoa pense, eu vou gastar, eu vou ter que investir em honorários ou em certidões. Mas isso deve fazer parte da sua viabilidade financeira na compra de um imóvel. Quando você for comprar um imóvel, coloca na sua viabilidade os custos com essa assessoria, porque isso é fundamental na realização daquele negócio. Então, é como a doutora Érica falou, é fundamental que é como você vai para uma consulta médica. Né? E é um trabalho preventivo, e o trabalho preventivo ele é muito importante nos negócios imobiliários. Muito obrigada por sua participação, eu espero que a gente tenha esclarecido as suas dúvidas. E agora o nosso tintim de café. Tintim para você em casa, mas antes, Carol, não podia te esquecer do brownie do nosso patrocinador Capitão Brownie, para você saborear inclusive com esse café delicioso. Obrigada. Olá, eu sou Luciana Braga, nutricionista, e hoje estou aqui no programa da Clenir Gonçalves no Salto para dar algumas dicas sobre a alimentação após a comemoração dos Dias dos Namorados. Interessante a gente aumentar o consumo de líquidos, bastante água, ingerir chás diuréticos como cavalinha ou hibisco. Algumas frutas diuréticas também são indicadas, como melancia, abacaxi, bastante verduras e legumes, alimentação leve, proteínas leves como frango e peixe, grelhado sem fritura, certo? Bastante descanso e é isso, bastante líquido, frutas diuréticas e comidas leves após as comemorações. Na próxima semana estarei aqui com mais dicas nutricionais para vocês. Tranquilidade, estado do que permanece tranquilo, sossego, quietação, paz, serenidade. Tranquilidade é um dos sentimentos mais importantes quando passamos por momentos de luto. O Plano Boa Viagem está completando 30 anos, garantindo a tranquilidade necessária para os momentos mais difíceis. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. A dica especial que eu tenho para você no Dia dos Namorados é aqui na Vila Gaúcha Churrascaria, no Shopping Partage. Vem pra cá, aqui tem tudo de especial para você. Você quer um churrasco delicioso, aquela comida inesquecível? Venha pra cá, Vila Gaúcha no Partage, esperando por você. Venha pra cá, fique comigo, fique no Salto. Olá, eu sou a Ana Mary Mentora e estamos aqui para mais um Conexão Carreira no programa Clenir Gonçalves no Salto da Plena HD, Grupo Folha da Manhã.
E é claro que eu trouxe novamente a doutora Thaís, que não é Araújo, e sim Arruda, que da última vez a gente teve esse problema, mas não é Araújo, e sim Arruda. E a doutora Thaís está aqui para falar um pouquinho com a gente mais e mais sobre direitos e sobre oportunidades. E já falando, né, Thaís, já agradecendo mais uma vez você estar aqui. E novidade, a Thaís vai estar sempre aqui conosco agora, né, Thaís? Sim. Agora é novidade e é de super prazer te receber e saber que você agora é minha parceira, que vai estar aqui com a gente sempre, sempre. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu quadro. E hoje nós vamos falar sobre mulheres e minorias no ambiente corporativo. É um assunto extremamente importante e que está em alta, né? Até porque a gente sabe, né, Thaís, por mais que as mulheres elas tenham conquistado muita coisa, nós ainda somos minoria no mercado de trabalho, nós ainda somos meio que discriminada, né? Tem um preconceito em relação a mulheres na liderança. Me fala um pouquinho sobre isso. O que o direito tem para falar pra gente? Então, a gente fica muito feliz de ver as mulheres cada vez mais tomando seu espaço, principalmente no mercado de trabalho, mas na sociedade de uma forma geral, né? Porque eu sempre digo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Com certeza. E no mercado de trabalho, a partir apesar dessas dificuldades que as mulheres encontram, muitas das vezes em questão de liderança, porque os homens não toleram mulheres com cargos elevados, mas nós somos topetudas. Então, cada vez mais nós estamos trilhando, né, o nosso caminho de sucesso, e a gente tem visto muitas e muitas mulheres em cargos de liderança e sempre tentando inovar, superando as barreiras, e isso é importantíssimo para nós como mulheres, né? Exatamente. E o direito, o que ele garante para essas mulheres, né, que estão aí na luta por essas conquistas? O que o direito garante para nós enquanto empreendedoras, enquanto mulheres líderes, enquanto profissionais? Sim, então nós temos uma série de leis que garantem os direitos das mulheres, mas é importante a gente falar que a Constituição Federal, ela garante esse tratamento igualitário entre homens e mulheres. Então o certo seria nem ter tantas especificações em leis, como por exemplo a Lei Maria da Penha, o feminicídio, que são leis específicas para mulheres, que a gente precisa, né, porque hoje a gente vê que há essa necessidade ainda de ter as leis específicas para mulheres, porque muita gente não iria respeitar se não tivesse, mas a Constituição já traz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Então, é o Supremo, né, é a Constituição Federal que já traz, então não pode haver nenhuma distinção, apesar da gente saber que ainda existe, tem mulher em cargo, no mesmo cargo que homens, mas recebendo salários inferiores. Exatamente. Eu, graças a Deus, né, todo mundo sabe que além de ser empreendedora, eu sou CLT também, mas graças a Deus o meu gestor é bonzinho nesse aspecto aí, não tem, é por mérito mesmo e não tem essa divisão aí de homem e mulher. Inclusive a maioria dos funcionários são mulheres. Olha só que legal, né? É uma coisa legal de se dizer, né? Onde aí eu vou ter que dizer mesmo, né? A Inova Educacional, que é parceira da Uniaselv, né? Onde eu exerço um cargo de liderança, a Inova, a maioria dos coordenadores, a maioria dos funcionários são do sexo feminino. E nos meus polos, eu só tenho mulheres. Mas é importante a gente falar que no ambiente acadêmico, as mulheres são maiorias, né? Exato. Você, como coordenadora, pode falar melhor do que ninguém, que até ali na sala de aula a gente vê muito mais mulheres. Então, muito mais mulheres procuram o conhecimento do que os homens. Eu não sei se eu estou certa ou errada, mas parece que os homens já se acham tão superiores que eles não precisam mais saber. Você tem essa sensação? Sim, com certeza. E eu vejo que se as empresas não se adequarem à contratação de mulheres para cargos de liderança, vai chegar um ponto que não vai ter mais homens para contratar, porque os homens não estão pensando em qualificação, né? A gente tem dados para isso, a gente tem pesquisas para isso, as mulheres estão estudando cada vez mais, as mulheres estão se cuidando cada vez mais e elas estão realmente se estabelecendo ali no mercado de trabalho de forma fixa, vamos dizer assim, de uma forma
forma que se o homem não correr atrás, ele vai ficar para trás. eu acho isso legal, eu confesso que eu acho isso legal. Sim, porque isso não foi sempre assim, né, Ana Mary? Então a gente veio anos e anos tentando conquistar o nosso direito, o nosso espaço. Então hoje, ver mulheres assim, como você, na liderança de uma universidade e várias outras mulheres em cargos presidenciais de grandes empresas, então é importantíssimo para nós e é uma inspiração também, né? Eu acho que chega a ser uma conquista de todas nós, né? Sim. Agora, deixa eu peguei um gancho seu lá de trás, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu vejo muitas pessoas dizerem que a Lei Maria da Penha, ela não é somente para mulheres. Isso é real? Não, a Lei Maria da Penha ela é para mulheres, sim, e ela foi criada justamente para proteger as mulheres de agressões no âmbito doméstico, né? Não é muito a minha área, que é a Lei Maria da Penha, mais voltada para uma área criminal, mas ela é para mulheres. Então essa historinha aí de, a Lei Maria da Penha também serve para os homens. Mentira, não serve para homem nenhum. Isso é conquista feminina e ponto, tá? Thaís, a gente tá terminando esse quadro, mas a gente volta, porque Thaís agora é nossa. Então Thaís agora volta nos próximos blocos, nos próximos quadros, nas próximas semanas e com muito mais curiosidades e muito mais serviço público. Então você fica ligado no Conexão Carreira para você entender um pouco mais do que você pode e do que você não pode no mercado de trabalho e enquanto mulher. Até a próxima. Até a próxima do Conexão Carreira, o quadro que liga você ao mercado de trabalho. Olá, é o programa Cleinir Gonçalves do Salto, da Plena TV HD. Eu estou aqui feliz da vida, gente. Sempre entro feliz da vida aí no Salto. Porque a Plena TV me deixa plena, me deixa feliz e me deixa à vontade. E como eu estou à vontade, eu convido e vem, e aí faz parte do programa. Eu estou com uma pessoa aqui ao meu lado, me dando a honra de estar conversando comigo, batendo um papo legal, animado. Ele que faz parte do nosso programa Mãos que Cura. Ai, gente, coisa linda. É o Dr. Jonathan Frazão. Está aqui mais uma vez conosco e vai falar com você tudo o que você precisa ouvir. Ele que é um oncologista maravilhoso, com as mãos de seda na área da cirurgia oncológica. Olá, doutor Jonathan Frazão. Boa tarde, Cleinir. Tudo bem? Prazer sempre estar aqui com você. Ai, prazer todo meu. Hoje eu quero levar os nossos telespectadores, espectadores, a você que está aí do outro lado, aguardando de verdade as palavras certeiras do doutor Jonathan Frazão. Nesse programa, você vai ouvir tudo o que você precisa a respeito de colo e reto. Doutor, esse é um assunto pertinente e eu gostaria muito que com a sua sabedoria, inteligência, falasse para nós um pouco, porque o assunto é muito abrangente, mas que o senhor deixasse assim, palavras, mensagens, orientações precisas para os nossos telespectadores. Vamos lá? Vamos. Realmente o tumor de colo e reto, Cleinir, ele é um tumor muito prevalente na população. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito comum. A gente tem projeções aí do INCA que nos próximos anos ele provavelmente vai ser o segundo tumor mais comum tanto em homens quanto em mulheres. E a gente acaba falando de tumor coloretal, mas de fato, como você me perguntou aqui nos bastidores, né, tem uma diferença entre o tumor de cólon e o tumor de reto. A diferença é essa principalmente no tratamento. A gente sabe hoje em dia, a gente tem muitas informações a respeito do desenvolvimento do tumor de cólon e do tumor de reto. Eles são dois tumores que atingem cada vez mais uma população mais nova. Já há uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde a respeito do desenvolvimento do tumor de colo e reto em pacientes abaixo de 40 anos de idade. E a gente, infelizmente, tem visto na prática realmente um aumento desses casos, cada vez pacientes mais jovens
sendo diagnosticados com tumores do intestino, né, como a gente às vezes chama mais popularmente. Essa semana mesmo eu atendi 2 pacientes na casa de 30 anos de idade ali, já com diagnóstico 30 anos. Feito. E assim, é importante, tem vários aspectos para a gente falar, mas se eu pudesse destacar os principais, é importante a gente saber que tem um exame que ele é altamente eficaz na prevenção do tumor de colo e reto, que é a colonoscopia. Sim. A colonoscopia... Desculpa, Então, é porque surgem muitas perguntas, mas o senhor ia falar da colonoscopia e, por favor, a partir de que idade? Exato, Tá, a colonoscopia ela é formalmente indicada a partir dos 45 anos de idade. Mas cada vez mais, como eu expliquei, né, tem essa preocupação do paciente mais jovem ter um desenvolvimento de um tumor. E esse desenvolvimento ele tem trazido uma tendência para a indicação de colonoscopia dos 40 anos de idade em diante. Então, trazendo 5 anos a média para baixo, né? Mudando dos 45 para os 40. A gente já viu vários oncologistas, proctologistas, clínicos gerais indicando cada vez mais precocemente. O importante entender essa indicação é para quem não tem sintoma nenhum. Exame de rastreio, o conceito de exame de rastreio é você justamente achar o paciente que ele está com uma doença tão inicial ainda, ou tem uma propensão maior a desenvolver aquela doença, mas ele não tem sintoma ainda. A gente quer identificar esse paciente antes que seja necessário fazer tratamentos mais avançados com químio, com rádio, com cirurgia. A gente quer pegar justamente no começo. E quem é o paciente que tem essa propensão maior? É o paciente que tem pólipo do intestino. A gente sabe que o tumor de colo e reto é muito bem estudado. A gente sabe que ele começa, em geral, né, salvo raríssimas exceções de síndromes genéticas, ele começa por o desenvolvimento de um pólipo. Esse pólipo ele vai sofrendo várias mutações até que ele vira um tumor de colo ou reto. Então, o pólipo, quando identificado precocemente e removido, aquele pólipo que poderia um dia virar tumor, ele já é ressecado antes que vire um tumor, e é isso que a gente quer atingir. Então, isso para o paciente não sintomático, o paciente não tem sintoma nenhum. E quais são os sintomas? E quais são os sintomas? Quem é que tem que fazer, independente da idade, baseado no sintoma? Principalmente o paciente que tem mudança do hábito intestinal. Então, o paciente ele tinha um ritmo de funcionamento do intestino dele, que ritmo é alterado, tanto para não conseguir mais evacuar, para diminuição do ritmo, quanto para também um aumento muito grande, uma diarreia, uma mudança muito abrupta. E também chama muita atenção as intermitências. Uma época fica constipado, depois uma época fica com diarreia e por aí vai. Né? Então, essa mudança do hábito intestinal ela é uma coisa que chama atenção. Sangramento nas fezes, ele sempre deve levar o paciente por mais que o mais comum seja doença hemorroidária, doenças orificiais, que são benignas, uma porcentagem dos casos ela trata-se já de uma lesão oncológica, às vezes até uma lesão oncológica mais avançada, que já está sangrando, e precisa fazer uma avaliação com colonoscopia, assim, né, com um especialista e colono. Dor abdominal, importante, dor abdominal significativa. E aí, em casos mais avançados, massa palpável identificada no abdômen, né? Paciente com muita perda de peso, que não consegue se alimentar adequadamente, sem fome. Isso, infelizmente, já são sintomas um pouquinho mais avançados. Mas, inicialmente, o que chama atenção pode ser um desconforto abdominal importante, uma cólica, uma dor abdominal, sangramento e mudança do hábito intestinal. E é interessante a gente falar do tumor de colo e reto, porque a gente trata como tumor de intestino, fala junto, mas o tratamento é completamente diferente hoje em dia, né? Sim. A gente tem um arsenal de terapia muito mais amplo e maior para os tumores de reto se comparado com os tumores de colo. Em geral, o tumor de colo, quando diagnosticado e é cirúrgico, vai para a cirurgia e após a cirurgia a gente vai fazer um tratamento sistêmico. Seja quimioterapia, hoje em dia a gente já está avançando para ter algumas indicações de imunoterapia associada à quimio, mas radioterapia, por exemplo, ela não faz parte do contexto do tratamento de tumor de colo. Já no tumor de reto a gente pode ter papel para radioterapia e para quimioterapia, principalmente antes da cirurgia. Qual a diferença, hein? A diferença ela é basicamente anatômica. O cólon é o intestino que está dentro da barriga em si, e o reto é a porção do intestino que fica na pelve. Mas eles são diferentes entre si, eles têm camadas diferentes. O reto, principalmente na porção mais para fora da pelve, ele tem uma camada na parede dele a menos do que o cólon. E devido à parte de vascularização dos vasos que chegam ali para enviar o sangue para o reto e para o colo, são um pouco diferentes. E da drenagem, eles também têm um comportamento de disseminação diferente. Então a gente hoje tem um conhecimento que alguns poucos casos podem se beneficiar de radioterapia. E principalmente essa semana,
no dia 2 de junho, na verdade, na semana passada, no dia 2 de junho, publicação na segunda-feira, saiu um primeiro estudo mundial, multicêntrico, estudo muito bem feito, mostrando benefício oncológico no tratamento do reto por via robótica. Então é o primeiro estudo que trata de um benefício de melhor resultado na cura e na recidiva do tumor de reto, se for tratado por via robótica em relação ao tratamento por via aberta. É mais eficaz. O estudo comprovou que o índice de retorno do tumor é menor quando tratado por via robótica. Por via robótica. Até então a gente tem o benefício da robótica para vários aspectos, mas não tinha nenhum mostrando que cura mais ou que volta menos o tumor. Esse é o primeiro estudo feito de 2016 a 2021, publicado agora, com acompanhamento bem feito, estudo muito bem feito, mostrando que a cirurgia robótica ela não só vai te dar uma qualidade melhor de cirurgia, de retorno às atividades, de ter menos dor, né, uma qualidade melhor, mas também tem uma chance de garantir que você tenha uma chance menor de voltar ao tumor no futuro, né? Porque esse poderá é o risco. voltar, se Todo não tumor fizer um tratamento. Isso eu sempre explico aos pacientes do consultório. Você pode fazer o melhor tratamento do mundo no melhor hospital do mundo. Todo tumor invasivo tem uma chance de voltar, diferente de zero. Quer falar com ele? Marque uma consulta com o Dr. Jonathan Frazão. Você só tem a ganhar. Mas não deixa para depois, não. Marque hoje. É difícil? Talvez não, talvez sim, mas fica lá, liga, entra aí no Instagram, faça perguntas, vá até ele. Não é difícil não, a gente tem uma equipe preparada 24 horas por dia no WhatsApp. Então tem o Instagram, né? O Instagram quem responde sou eu, inclusive. O paciente quiser mandar pergunta, eu mesmo que respondo. Ele responde no Instagram, olha que luxo. Doutor Frazão vai voltar em nosso programa semana que vem com um novo assunto. E eu acho que ele já tem em mente qual é o assunto que o senhor vai direcionar aos nossos telespectadores para a próxima semana. Vamos deixar já uma deixa aqui, um spoiler, para que vocês não percam nenhum programa de Clenir Gonçalves no Salto aqui na Plena TV HD. Semana que vem vamos falar de alterações ginecológicas, especificamente, né? Alterações uterinas relacionadas ao mioma. Vai falar sobre como é que é o negócio tão bonito, ele fala, gente. É sobre o útero, né? Sobre o útero, sobre o útero, grosso modo, assim, de Clenir Gonçalves. Mas como é que o senhor falou bonitinho aí? Não, a gente vai falar sobre as alterações relacionadas ao mioma, né? A relação que elas podem ter com a parte oncológica, a parte benigna, esclarecer um pouquinho essa questão. Não pode brincar não, gente. O negócio é sério, mas eu tenho que, né, dar uma paradinha aqui, porque o doutor Frazão tem compromisso também, mas ele tem compromisso com o nosso público. E Clenir Gonçalves do Salto só agradece a ele por estar aqui. Olha, obrigado. Que graça. E eu quero agradecer ao senhor, doutor Frazão, por estar aqui mais uma vez conosco, com esse quadro tão especial. Muito obrigada. Obrigado a você. Volte sempre. Obrigada. É o programa Clenir Gonçalves do Salto que encerra esse bate-papo, que não é entrevista, né, gente? Não tem como, com o doutor Frazão. Mas não saia daí, o programa está, olha, tinindo com toda a classe para você. Eu volto com muito mais. Fique aí na Plena TV. Eu sou Vanessa de Franca, São Paulo. Eu estou aqui para agradecer o convite de Clenir Gonçalves a estar na TV, Plena TV HD, Grupo Folha da Manhã, no programa Clenir Gonçalves no Salto. E daqui passarei muitas informações precisas para todo o público do programa Clenir Gonçalves no Salto. Fiquem atentos ao meu quadro. Cuide da saúde e não da doença, com a doutora Vanessa. Aguardo vocês. Olá, pessoal. Shalom. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre a conscientização da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre essa falta de conscientização que as pessoas têm no dia de hoje. Nos dias, aliás, que estamos vivendo hoje. As pessoas, elas pensam em tudo.
pensa em tudo, pessoal. As pessoas pensam em comprar alimentos, as pessoas pensam em comprar uma casa, as pessoas pensam em investir em criptomoedas, as pessoas pensam em fazer altos investimentos. Mas e a sua saúde? Você pensa? Você pensa em investir, em estar em uma performance cada vez melhor, tanto corporal como mental? As pessoas perderam isso. As pessoas, elas só pensam quando o corpo alarma, né? Quando está doente. E mesmo assim elas não pensam. Elas se largam nas mãos de um médico que, vamos falar aqui, rasga o verbo, ele não está preparado para cuidar da sua saúde. Os médicos estão preparados, eles foram ensinados e eles passam quase 7 anos da faculdade deles para aprender sobre remédio, como remediar, mas não como te curar. E por que é tão difícil as pessoas darem atenção para quem realmente quer ajudá-las, né, em grandes proporções, tanto física quanto mental? A programação entra novamente deste mundo na mente das pessoas. Foi muito defasada essa parte de cuidarmos de nós, tá? Ir para academia é um começo, mas não quer dizer que você está cuidando de você 100%. Você precisa entender o que o seu corpo tem, o que foi denegrido até hoje, desde quando você nasceu, e tratar esses problemas. Porque nós estamos com problemas emocionais, nós estamos com problemas de falta de ânimo, por coisas que estão desgastadas dentro de nós. Porque não adianta você querer buscar um equilíbrio se você não tem o corpo equilibrado, porque tudo é uma junção, corpo, mente, alma, tudo é entrelaçado. A Gold Life, que é a marca referência no Brasil em ouro coloidal, prata coloidal, me escolheu como terapeuta deles integrativa para que eu possa realizar essa conscientização mental em vocês sobre cuidados com a saúde. Porque a prata e o ouro são excelentes recuperadores de saúde humana e para animais também, para quem não sabe. Quem tem dúvidas, entre em contato comigo. Eu tenho conhecimento, eu tenho uma bagagem de conhecimento nesta área de ouro e prata coloidal. E vou saber responder todas as suas perguntas e dúvidas sobre este milagroso produto. Eu não estou aqui para vender produto, não estou aqui para vender consulta. Eu estou aqui para dar um passo para a abertura da sua conscientização de saúde. Eu sou Vanessa, analista terapêutica e terapeuta integrativa. Eu estou aqui para melhorar, fazer você pensar. Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer. Estou aqui na Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã. Hoje nós estamos no Estúdio F. E quem está nos visitando? Aliás, ele foi hiper convidado a estar aqui. Um senhor, doutor, escritor maravilhoso, com maestria em tudo que faz, e que você, que está aí do outro lado, vai ouvir agora tudo o que ele tem a dizer, e tudo sim, com tanta leveza, que vai levar maior entendimento a você, aos seus lares, aos seus amigos, à sua família. Porque aqui é um programa de família, um programa que atende a você. E tudo é supervisionado pela nossa diretora, nossa rainha Diva Abreu. E eu gosto muito disso. E eu agora lhes apresento Dr. Evandro Barros, Evandro Monteiro Barros. Mas o Instagram dele está @Evandro Barros. Você pode acompanhá-lo, segui-lo desde já
E eu também te agradeço por isso. Olá, doutor Evandro. Olá, tudo ótimo, né? Já Como cheguei vai? aqui nessa tranquilidade. Ai, que delícia. Tua. Gosta? Eu adoro, me sinto em casa. Que bom, mas aqui é a sua casa. Mesmo porque o senhor tem um blog aqui na nossa casa, um blog que é muito visitado, e você não tem nada a perder a ficar aqui na Plena TV e no todo o grupo. Olha, eu fiz assim, né? Que lindo, é verdade. Todo o grupo Folha da Manhã. Doutor Evandro, nós estamos aqui para falar de vários assuntos. Conversar com o senhor, o assunto surge assim, porque nós não temos nem pauta, porque não é preciso. Mas eu tenho umas perguntas aqui a fazer ao senhor. Hoje nós não vamos falar de livro, ou o senhor quer falar depois do livro? Pode falar, assim, a minha atuação é bem abrangente, né? Sabe por que estou falando? Ele é escritor. Ele tem 7 livros. O stand da Bienal, da 12ª Bienal, a mais visitada Bienal, e o stand mais visitado foi Dr. Evandro. Quando ele tomou posse do microfone para falar, para agradecer, para exaltar pessoas ilustres como a sua mãe, ele parou a Bienal. E eu amei tudo isso. Mas hoje nós vamos falar o seguinte, doutor Evandro, o que é importante, vamos falar sobre avião, sobre passageiros aéreos. São problemas que todo dia acontecem, né? Os aeroportos estão sempre lotados e também cheios de problemas em relação às companhias. E aí o que a gente faz? A gente tenta ajudar as pessoas, né? Então vou aproveitar esse gancho. Doutor Evandro, o que é importante o passageiro saber quando compra uma passagem aérea? Quando ele adquire um serviço ou um produto, ele tem direitos ali agregados. Então, muitas pessoas, até por exemplo, o cara vai fazer o primeiro voo da vida dele. Ele nunca foi ao aeroporto, então ele tem muitas dúvidas e ele fica um pouco acanhado. Será que eu tenho como reclamar disso? Será que além do nervosismo, né? Do nervosismo, né? E tudo mais. Então, assim, adquirir uma passagem para viajar de avião, já saiba, né, de antemão que você tem direitos agregados àquela relação de consumidor com fornecedor que está sendo feita ali. Apenas em comprar uma passagem. Não. Embutido nessa relação tem direitos de ambas as partes, direitos e deveres. Temos que esclarecer isso também. Então é muito importante a pessoa também já estar, né, ciente desses seus direitos e deveres, né, para ela também amenizar essa situação quando acontecer, por exemplo, algum problema no aeroporto, algum atraso no voo, algum cancelamento inesperado. E naquela passagem ali das malas? Aquilo ali é bem caótico às vezes, né? É bem constrangedor. Isso acontece muito, né? Extravio de bagagens e danos às bagagens. Quando isso acontece, também a gente tem essa atuação no escritório para ajudar, inclusive ao vivo ali, né? A pessoa geralmente me liga ou entra no WhatsApp, ela está lá no aeroporto, nos Estados Unidos, com dificuldade de falar aquela língua, ela não consegue resolver um problema, e aí vai lá a minha equipe ajudar, né? Porque eu acho isso muito importante. O senhor falou num ponto aí que eu voltei ali, bem no ano 2024 para 2025, eu fui a Buenos Aires passar o ano novo lá e comprei uma mala. Bonita, rosa. Falei, cara, doutor, fiquei pagando acho que até ontem na minha mala. Paguei. Uma mala bonitona, eu fui lá, né? Fui viajar, toda rosa, bonitona assim. A minha mala veio toda arranhada. Eles não têm cuidado com as coisas da gente, não, né? Isso acontece muito e às vezes o consumidor, ele não tendo ciência desse direito, ele acaba deixando para lá. Fiquei triste. E aí fica com aquele dano, com aquela mágoa, com aquela... Tem direito de ser ressarcido. Doutor Evandro, vamos falar do overbooking. O que é isso, gente? Fala de novo. Fala o senhor esse nome bonito. O overbooking. O overbooking. Na verdade, o que é overbooking? É uma prática muito comum, mas que, na verdade, ela não é uma prática lícita. Ainda acontece? Acontece todos os dias. Existe uma média de cancelamentos de voos, atrasos de voos e overbookings, então, que estão mais ou menos em torno de... em cada voo que decola, nós temos aí, em média, 6 processos. Eita! Englobando essas 3 versões aí
mesmo? Exatamente. E o que a pessoa deve fazer se for impedido do... Ai, não faz isso não. É porque o Você overbooking... chega com mala, mochila, trouxa, muita coisa e é impedido de embarcar. O que é o overbooking, na verdade? O overbooking, ele é quando a empresa aérea, ela vende mais assentos do que ela é capaz de entregar. Acontece. Então, isso acontece muito, é uma prática ilegal, mas é muito comum de acontecer. Mas não falam isso pra gente. Não falam. Fala que tá acontecendo Eles algo especulam, interno. né? Eles fazem isso já tendo assim, uma média de pessoas que desistem de viajar, né? Pessoas que podem ter algum problema no translado, ou perdem a passagem, alguma coisa acontece. E aí, se acontece, outra pessoa já comprou aquele assento, né? É uma forma aí que a empresa tem... Aconteceu comigo em Balneário Camboriú. Pois é, mas então, mesmo sendo muito comum, isso não é lícito, tá? É uma prática ilegal, e todas as pessoas afetadas por essa prática ilícita, ilegal, elas podem reclamar. E tem todo o direito de entrar com uma ação, por exemplo, no judiciário, requerendo ali uma indenização. Esse é o chamado overbooking, né? Overbooking, bonito, ele fala bonito, ele escreve bonito, os livros são bonitos. Eu estou me referindo sempre a mim, porque muitas das vezes, quando você fala de algo, de alguém, né, isso é feio, você sempre aponta o dedo assim. Mas quando você faz isso, é de muita responsabilidade. Eu estou falando com você com muita maestria de tudo que acontece comigo, porque você não é diferente. Se aconteceu comigo, às vezes já aconteceu com você, ou tomara que não, ou poderá acontecer, e se acontecer, você agora está respaldado. Eu não vou soltar a mão de Dr. Evandro mais. Olha aqui, gente, ele tem que fazer parte desse programa, porque além de tudo sobre voos, tudo que você quiser saber, puder imaginar, Dr. Evandro sabe, tudo sobre voos. Mas ele é uma enciclopédia, ele é Delta Larussa, a Barça, ele é uma enciclopédia e eu adoro tudo isso. Tem muito mais para saber do senhor. Fala um pouco mais sem que eu te pergunte. Vamos falar sobre voos? Podemos. Então, existe uma prática muito específica que não é muito feita em escritórios que não atuam nessa área. Mas os escritórios que são mais focados nos direitos dos passageiros aéreos fazem a jurimetria. E o que é a jurimetria? Não podemos confundir com jurisprudência. Jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais superiores e tal. Mas não, a jurimetria ela é uma média que nós fazemos de acordo com os sites de direitos do consumidor. E ali a gente consegue ter uma ideia, né, do nível de problemas, de quantos, em média, quantos problemas existem de tempos em tempos em relação às empresas aéreas e os consumidores. E com essa jurimetria a gente consegue embasar, a gente que eu digo, os advogados que são especializados nessa área, a gente consegue embasar melhor as nossas petições, né, e a gente consegue entregar para os clientes algo que é especial. Por quê? Porque a gente se dedica nessa área. Então eu descobri o direito dos passageiros aéreos porque eu fui afetado. Eu sofri isso na minha pele. Você estava falando de você agora. E agora eu estou falando de mim. Isso. E eu procurei fazer uma imersão em São Paulo com o Eric Navarro, que é um ex-juiz federal. Ele ficou praticamente 20 anos como juiz. E ele decidiu entregar a magistratura para virar advogado. Né? Então eu fui fazer essa imersão, eu fiz uma mentoria com ele para poder aperfeiçoar e entregar aos clientes uma melhor entrega, uma solução mais especializada. Qual conselho que o senhor daria hoje a um passageiro aéreo que está para viajar? Vamos lá, vamos orientar essa pessoa. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem um celular na mão, então o celular ele ajuda muito. Ele pode constituir provas. O voo atrasou. Tira foto lá do painel que tem o voo, do horário do voo, né? Você já guarda aquilo ali, é uma prova. Converse com a pessoa lá do balcão da empresa para saber o que está acontecendo. Se esse atraso vai ser de 1 hora ou de mais de 4 horas, porque dependendo do tempo, os direitos vão aumentando. Se você tiver que pernoitar naquele local, eles têm que te colocar num hotel.
né? Então você precisa se alimentar, e tudo isso está aí nas normas da ANAC, no Código de Defesa do Consumidor. Então eu acho que é isso, comunicar-se bem, perguntar, né? Vai lá no guichê, pergunta para a pessoa, coloca o celular ali e faz uma fotinha dos documentos. Ah, sumiu a mala, você tem a pulseirinha, você tem o ticketzinho, tudo. A mala tudo isso, né? Fica com uma cópia. Você fica, né? Então tudo isso pode ajudar na hora da gente fazer o nosso trabalho, de pleitear uma indenização ao juiz e mostrar, porque tem muita gente também, convenhamos, tá, que ganha dinheiro fácil inventando história. Não, aí não dá. Isso assim, atrapalha o seu trabalho. Isso aí infla o poder. Isso infla o poder judiciário de processos sem pé nem cabeça, mas muito acontece ali e as pessoas até acabam ganhando sem ter direito. Isso é até uma crítica, porque como professor eu posso falar como professor. Não estou criticando os nossos colegas advogados, porque em grande maioria são éticos, profissionais. Sim. Mas existem alguns gargalos aí. E assim, quanto mais a gente tem o respaldo, né, de uma fotinha de um documento, do painel de voo lá, né, que tem todos os voos ali. E aí você, por exemplo, eu já falei com clientes, olha, vocês estão em grupo, que geralmente tem excursões, então você pega um monte de cliente assim do mesmo voo, né? Já peguei 18 de um voo só, 15 do outro voo, e eles se ajudam. Não, o pessoal que está dormindo ali, o outro vai lá e tira foto do pessoal dormindo no aeroporto, olha que absurdo. Dormir, já peguei caso de pessoa grávida dormindo no chão de aeroporto. É claro que esse aí eu ganhei uma excelente indenização, mas é aquela coisa, falta de respeito. É falta de respeito. O senhor falou num assunto muito interessante, aí uma fala do senhor, tem que se alimentar bem, mas para se alimentar tem que tomar água. Vamos tomar uma aguinha comigo? Vamos brindar com água? Aqui é assim, é desse jeito. Olha, nossa saúde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Frazão, o senhor está falando aí com tanta maestria, com muita coragem, que para falar o que o senhor está falando, tem que saber muito, ter coragem de vir diante as câmeras, coragem e certeza do que fala, porque ele é um estudioso. Eu não trago entrevistados, aqui não é entrevista, é um bate-papo aleatório, para falar de assuntos aleatórios, não. Assuntos que têm início, meio e fim. E a coragem significa um girassol. O senhor, para mim, é um girassol corajoso. E por isso, eu te desejo sorte. Seja bem-vindo. E aqui está um girassol, que o senhor representa esse girassol, não o girassol te representando. Muito obrigado, eu fico muito honrado. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. Muito obrigada pela vinda aqui, gente, para esse moço vir aqui. Ele moveu os céus e terra, mexeu na agenda dele para atender o meu chamado, porque o meu chamado é o seu. Ele me orientou bastante e tenho certeza que você, do outro lado, também está, grata por eu trazê-lo aqui, doutor Evandro Barros. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui também com a gente. É sempre um prazer. Volte sempre. Muito obrigado. Todos os programas. Ele vai estar aqui. Eu vou até ele. Muito obrigada. Querida. Clenir Gonçalves do Salto encerra esse bate-papo com o doutor Evandro. E eu te prometo que eu volto com muito mais, com outros assuntos maravilhosos, só para agradar você, para levar aos seus lares coisas boas e sérias.